O que cada pecado merece? Oi! Você já deu like? Ainda não? Eu vou esperar um pouquinho. Pronto? Já deu like? Então agora é só você se inscrever no canal. Ative o sininho, tem vídeo toda semana. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estamos novamente aqui para a nossa aula. Os nossos estudos são baseados no breve catecismo. Estamos na 5ª unidade sobre o pecado. Vamos relembrar a pergunta anterior? O que se entende por transgressão? É fazer o que Deus proíbe. Feche os seus olhos, vamos orar? Senhor, que o Senhor abençoe a nossa aula, que o Senhor fale ao nosso coração e que possamos aprender mais e mais sobre o Senhor e sobre a Tua bondade e tudo o que o Senhor faz por nós. Em nome de Jesus, amém. Crianças, vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 3, versículo 23. Diz assim a palavra de Deus: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. E também João 3, 36, versículo 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Hoje a nossa pergunta é: o que cada pecado merece? A ira e a maldição de Deus. Crianças, nesta unidade que estamos estudando, a unidade 5, nos fala sobre o pecado. Falamos sobre a falta de conformidade com Deus, que é não ser e não fazer o que Deus exige. Falamos também sobre a transgressão. O que é a transgressão, lembram? É ultrapassar os limites estabelecidos por Deus. A transgressão, ela se entende também como a infidelidade ou a desobediência estampada, explícita. É fazer a sua própria vontade e não a de Deus. E tudo é sinônimo de pecado. Através de um só homem entrou o pecado no mundo. E pelo pecado, a morte. Assim passou a morte para todos os homens. Este é um versículo que está em Romanos 5,12. Como já falamos e lemos, Romanos 3,23, todos nós pecamos. Nós sabemos que nascemos em pecado. Lemos também alguns versículos sobre isso, né? E nós carecemos da glória de Deus. E estamos separados da presença de Deus. Deus, lá no Éden, estava bem próximo de Adão. Eles tinham uma comunhão, uma perfeita comunhão. Mas conforme alguns versículos que lemos, o pecado entrou e separou o homem de Deus. Aquela comunhão já não existia mais. E todos os homens assim pecaram, através de um homem, Adão. Romanos 5,12. E então estamos separados da presença de Deus. Estamos separados de Deus. Porque o pecado nos separa de Deus, crianças. Então, a nossa pergunta: o que o nosso pecado merece? O que o meu e o seu pecado merece? É a nossa pergunta de hoje. Cada pecado merece a ira e a maldição de Deus. E o que nós podemos entender por ira de Deus? Podemos entender que Deus, Ele sempre amará as suas criaturas, mas Ele tem aversão pelo pecado. A ira de Deus mostra sua aversão pelo pecado. Ele odeia o pecado. Ele sempre amará as suas criaturas.
mas Ele odeia e tem aversão pelo pecado. Deus odeia a rebelião do homem, que se voltou contra o próprio Criador, o seu próprio Criador. Esta é a ira de Deus, a ira pela rebelião do homem contra o seu Criador. A desobediência é resistir à vontade de Deus. E isso é pecado, e isso desagrada a Deus, traz aversão e ira, a ira de Deus. Todos os pecados são ações que desagradam ao Senhor, ao Deus Criador, e confrontam a sua palavra. Todo pecado vai confrontar a sua palavra. O pecado também, crianças, merece a maldição de Deus. Como eu falei, o homem e Deus, eles eram unidos em uma comunhão perfeita. Mas com o pecado que os separou, veio também o que é merecido do pecado, é a maldição. Então a maldição de Deus é o contrário da bênção. Quando estamos juntos de Deus, somos abençoados de todas as maneiras, de todas as formas, espiritualmente e de todas as maneiras. Mas quando o pecado entrou, nosso pecado merece a maldição de Deus. A maldição acompanha aqueles que se desviam do caminho do Senhor. A maldição acompanha aqueles que seguem o seu próprio desejo do coração e não o desejo de fazer a vontade de Deus. Mas aquele que praticar a palavra de Deus, obedecer, esse tem a bênção do Senhor sobre a sua vida. Todos nós, crianças, nascemos em pecado e merecemos a ira e a maldição de Deus. Todo pecador merece a ira e a maldição de Deus. Porém, quando nós acreditamos, quando nós cremos em Jesus, que se fez maldição por nós lá naquela cruz, quando entendemos e cremos isso, quando entendemos que Jesus recebeu os nossos pecados, a ira e a maldição de Deus estavam ali sobre os seus ombros naquela cruz. É através da cruz de Cristo que nos aproximamos novamente, nos ligamos novamente a Deus. Então, Cristo recebeu a ira e a maldição de Deus naquela cruz. Hoje, eu e você temos o perdão de Jesus Cristo na cruz e assim podemos ser abençoados. Somente assim, nos achegando a Jesus, podemos ter o perdão do nosso pecado, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos dar uma nova comunhão com Deus. Então, entendemos hoje a nossa pergunta: o que o nosso pecado merece? A ira e a maldição de Deus. Mas hoje temos a segurança de que Jesus, Ele já recebeu a ira de Deus e a maldição pelos nossos pecados na cruz, que Ele se entregou por amor a nós. Vamos fechar os nossos olhos e pedir que o Senhor nos abençoe? Feche os seus olhos. Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua mensagem. Te agradecemos porque entendemos que o pecado que cometemos, ele merece a ira e a maldição de Deus. Mas que através do sacrifício de Jesus na cruz, nós podemos ter o perdão de todos os nossos pecados. Em nome de Jesus, amém. Crianças, por hoje é só. Fiquem com Deus, que Deus te abençoe. Tchau!